Olha a gente aqui, entre elas, e como você sabe, ele entre elas, porque sem ele a gente não é nada. A gente gosta de estar entre elas, mas sobretudo falando dele, porque ele é a razão da nossa vida. E cada entre elas, cada programa que você assiste aí no YouTube, saiba você, é patrocinado pelos membros da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Por isso a gente agradece a sua contribuição, suas ofertas, o seu dízimo, a sua fidelidade a Ele, que é possível fazer com que o reino dele se expanda, e o Entre Elas é um desses meios para que o reino se expanda. Aliás, antes disso, se você gosta do Entre Elas, deixa eu te dar uma dica, compartilha esse programa. Pega o link do YouTube, corre lá no WhatsApp, envia para sua amiga, para sua mãe, para sua vizinha, para todo mundo. Para aquele pessoal que você sabe que precisa ouvir uma palavra de Deus, envia aqui o link do Entre Elas, manda e tem mais. Curte. Por que, Marcela, curtir? Ah, porque vocês estão querendo ficar curtida? Não tem nada a ver com isso, não. Ninguém aqui está querendo ficar famoso. Importa que o nome do Senhor seja glorificado. Mas é porque a curtida, para você não ter dúvida que é aquele dedo assim, ó, o joinha, porque às vezes acontece um negócio lá, o pessoal clica, eu sei que é sem querer. Quando clica naquele para baixo assim, eu sei que é sem querer. Então, ó, no joinha, o que acontece? Quanto mais curtidas um vídeo recebe, mais esse vídeo, na linguagem do YouTube, ele é relevante. E o que acontece quando um vídeo é relevante? A própria plataforma sugere esse vídeo para que outras pessoas assistam. E dessa maneira, do mesmo jeito que você é abençoado, outras pessoas serão abençoadas. Então, existem duas formas, quer dizer, três formas. Você continua com a sua fidelidade, contribuindo nos dízimos, nas ofertas. Você pega o link, compartilha com as pessoas diretas que você conhece, para que elas possam assistir, e aquelas que você nem imagina serão alcançadas como? Através do seu joinha. Viu como é que é simples? Dá aquela curtida, o restante, entrega que o Espírito Santo faz, e ele faz, ó, muito além do que a gente imagina, e muito além do que a gente imagina é o papo que nós vamos ter hoje aqui. Bom demais, a gente tem a pastora Ana Paula, Paulinha, e a Patrícia Quintão com a gente aqui hoje. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Nós vamos falar sobre referências e comparações, né? Porque mulher gosta de ter referências. Aliás, todo mundo precisa de referências, nós vamos começar desse ponto. Todo mundo precisa de referências, as mulheres um pouquinho mais. O que vocês acham, meninas? Vamos começar. Patrícia, vamos lá, Paty. Eu entendo que sim, né? Eu acho que o ser humano, ele é formado não somente pelo que ele recebe, os ensinamentos, né? Mas também ele é formado pelas referências, né? O próprio Jesus dá na sua Bíblia referências, né? Faz comparações. Então, eu acredito que as referências são importantes, sim, para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento, né? Através delas, você consegue... Algumas referências, elas são, inclusive, formadoras de opiniões. Isso aí. Então, nos ajuda também a formar nossas opiniões, formar também o nosso eu, né? É claro que as nossas características, as nossas... a forma que nós fomos criados por Deus, ela é única, mas as referências nos ajudam a sermos lapidados. Isso aí. Eu digo que a Bíblia fala que aquilo que é bom você tem que reter, né? Então, quando você olha um bom exemplo, você quer reter aquele bom exemplo. E ao longo da sua construção, você vai tendo muitas boas referências, né? Nós temos não só referências, boas referências, como mulheres maravilhosas da Bíblia, como pessoas que nós conhecemos o tempo todo, né? Então, essas referências, elas vão lapidando você também e vai melhorando você construir o seu eu, né? A forma de você agir, a forma de você se comportar, de falar. Eu acho que essas referências, elas são construtivas na nossa vida. A Patrícia, a pastora Ana Paula, trouxe algo muito interessante
falando sobre essa lapidação que começa na gente desde pequenininho. A gente não tem jeito, a gente é o somatório das... Aliás, já dizem neurocientistas que nós somos o somatório das 5 pessoas com quem a gente mais convive, né? Então, são as referências, são as influências. E como é que, para quem está acompanhando a gente agora, dá uma viajadinha, porque a Paty é mãe, né? E como é que as mulheres que estão nos acompanhando, criando seus filhos, conseguem gerar boas referências para as crianças? Paty estava falando sobre as referências que fazem parte da nossa vida, né? Uhum. Isso começa já desde lá da primeira infância, né? A criança, Sim, quando ela está começando o seu processo de interação, ela tem essa necessidade de imitar alguns referenciais, né? Quem nunca, né, não surpreendeu o filho ou a filha, né, com o seu sapato, ou de frente para o espelho, simulando um ato de maquiagem, porque, na verdade, ela está reproduzindo um comportamento de alguém que é importante para ela. Então, geralmente, a criança ela tem os seus pais, né, como suas referências, né? A menina, ela olha para a mãe como se a mãe fosse, né, assim, a coisa mais linda do mundo, né? Ela quer pentear o cabelo como a mãe, ela quer passar o batom como a mãe. Às vezes, né, parece aquelas tutoriais de maquiagem que a criança sai lá de dentro e fala, meu Deus! Mas para ela viveu um momento, né, imitando a mãe, Isso. o menino com o pai, né? E eu entendo que eu não sou mãe, né, ainda, mas eu imagino assim que a mãe e o pai, quando ele entende, né, que o seu filho o vê como uma referência, eu acho que ele passa a ter um cuidado maior, porque quem nunca também se surpreendeu ao ver o filho falando com os mesmos trejeitos que você fala. Sim. Aí você fala assim, meu Deus, aonde que esta criança aprendeu isso? De onde saiu? Né, Patrícia? Eu trabalho em escola, né? E às vezes eu falo assim, eu vou chamar a mãe de fulano. Gente, às vezes eu olho a mãe e falo, não quero nem mais conversar. Porque eu já sei, já captei tudo. Exatamente, porque assim, é impressionante como que a criança, ela reproduz comportamentos e da mesma forma, claro, a gente vai amadurecendo na nossa vida e nós também vamos reproduzindo comportamentos que nós admiramos. Não quer dizer que sejam comportamentos, né, adequados ou corretos, porque muitas vezes nós temos problemas com referências. Quando elas são saudáveis, show de bola a favor do vento, né? O barquinho tá no vento favorável. Agora, quando essas referências não são bons exemplos e a gente não tem esse conhecimento, a gente continua reproduzindo, só que sem que seja algo adequado muitas vezes, né? E sobre essa questão de filho, né? Eu acho assim que... Eu acho não. Criança é como cimento fresco. Tudo que cai ali marca, né? É verdade. Se você já viu ali uma calçada, pedreiro ali fazendo aquela calçada, pavimentando aquilo. Aí você escreve ali o coraçãozinho, marquinha da patinha do gatinho. É como a criança. Tudo que cai ali vai marcar. Então, assim, as referências, elas precisam ser boas, né? O que você passa para os seus filhos, né? Precisa ser bom, né? Não é aquela coisa tipo, o telefone toca, diz que eu não tô. Você vai isso aí, porque aprender... a criança começa a aprender a mentir. A mentir, você aprender a mentir, exatamente. E essa construção, ela tem que ser diária, né? Isso aí. A palavra que você fala, né? Aquilo que você professa para o seu filho. Eu acho que essas referências que ele recebe em casa, como um todo, na família, na igreja, isso vai construir a vida dele. Essa questão da referência, às vezes, é tão forte e, algumas vezes, a minha filha é muito questionadora, né? E ela me pega assim, eu falo assim, mas com quem você aprendeu isso? Com você. Na hora. Objetiva! Muito! Você quer fazer um rodeio, né? Você fala isso o tempo todo pra mim. Aí eu, de vez em quando, você tem que parar e falar, mas que momento que eu falei? Assim, porque a gente, né? A gente não quer, assim, a gente quer ser super mães, as poderosas, né? Mas você nunca vai ser, óbvio, nunca vai ser uma super mãe. Você nunca vai acertar sempre, ainda que você queira acertar.
você nunca vai acertar sempre, né? Mas você é confrontado o tempo todo pelo seu filho, pela sua filha. A Alice me confronta o tempo todo, né? O Rafael um pouco menos, né? Porque o Rafael é um pouco mais racional, mais comedido, o temperamento é diferente, né? Mas a Alice confronta a gente o tempo todo. E você tem que dar respostas inteligentes, porque a geração de hoje está inteligente, né? A informação está muito rápida para eles. Então, se você não der informações inteligentes, respostas inteligentes, você fica no vácuo mesmo, né? Então, eu acho que a questão da referência dentro de casa, ela é primordial, principalmente no início, né? A criança, às vezes, eu olho assim para o Rafael, eu vejo o Rafael se comportando exatamente como o pai. Eu falo, meu Deus, como é rico essa questão da herança genética e da referência que um tem pelo outro. Isso é muito rico. Quando eu disse que eu acho que os pais precisam ter essa consciência, é claro que a gente não consegue o tempo todo, né, ter esse monitoramento, né, porque, enfim, como você falou assim, me pergunta quando foi que eu falei isso. Eu falo, gente, às vezes foi, né, e a criança guardou aquilo ali, né, e você não sabe nem identificar em que momento foi aquilo, mas eu acho que a gente precisa ter essa compreensão, né, claro, a gente está aplicando aqui para a questão dentro do lar, mas eu entendo assim que para nossa vida como um todo. Eu ia trazer isso, porque ao mesmo tempo em que Patrícia está falando sobre isso aqui, a criança está ali, ela está te acompanhando lá, mas é a mesma coisa que a gente vive no nosso trabalho, na igreja. Eu tô falando no todo, tá, gente? Um supermercado, que de repente você vai lá toda semana e aquela pessoa já te conhece, já sabe que você é um cristão, e ao mesmo tempo que você está em busca de referência, você também é uma referência para as outras pessoas. Porque às vezes você pensa assim, mas eu não sou referência para ninguém. Quem disse? Quem foi que falou que no seu trabalho não tem alguém te olhando? Que aquela vizinha não está observando? Está se inspirando em você. Exatamente, a maneira como você lida e trata com seu marido, com os seus filhos, ou como você se comporta quando acontece qualquer situação. Então, eu queria trazer isso para a nossa conversa, para a gente conseguir entender que, ao mesmo tempo em que a gente busca referências, nós também estamos sendo referência. Acho muito bacana porque Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, né? E a gente está falando dessa dinâmica familiar, dessa célula matre, né? E eu entendo que quando a gente entende que Deus ele é Pai, a gente traz Deus para a nossa vida cotidiana, né? E como um pai, né? Os pais são as primeiras referências na vida dos seus filhos, né? Então nós devemos aprender com o pai, vendo o pai. Como é que a gente vê o pai? Através da palavra. Como é que a gente conhece o pai? Através da palavra, nos relacionando com ele. Quanto mais intimidade que você desenvolve com ele. Quanto mais você se relaciona com uma pessoa, mais fortes serão as referências dela na sua vida. Né? Tem gente até que às vezes é muito amigo de alguém e começa a pegar o jeito. Fala, vocês são irmãs? Não, a gente é amiga. Mas porque fala igual, né? Já tem o trejeito igual, às vezes já se olha, gente, mas é automático. A intimidade que você desenvolveu ali ao longo da vida. Sim, e vai se tornando uma referência. Isso. Né? Porque vão compartilhando e vão se tornando referências umas para as outras. Da mesma forma, o Senhor, né? Como o nosso Pai, Ele deve ser a nossa primeira referência e é a partir dele que nós devemos aprender para também compartilhar e reproduzir aquilo que a gente aprende dele. Paty. A questão da referência e a questão dessa convivência é que a gente precisa saber dosar, como você falou inicialmente, né? Quando você convive muito, você desenvolve uma admiração por algumas pessoas e às vezes essa admiração, tudo que aquela pessoa fala ou faz torna-se importante para você e isso fica no seu subconsciente de maneira que você queira reproduzir. Sim. Mas nem sempre essa reprodução ela é benéfica. Sadia, Ela é sadia, porque você precisa entender o que realmente você está abstraindo de bom naquela referência que você tem. Né? Porque nós não somos perfeitos, né? Perfeito só um. Isso aí. Todos nós temos qualidades, habilidades e pontos fortes e pontos fracos. A referência você tem que buscar,
mas você tem que buscar os pontos fortes daquela referência. Não pode buscar os pontos fracos. Diante do que a Patrícia trouxe pra gente, a gente então destaca que quem gera em nós essa habilidade de discernir, né? O que é uma boa referência ou não, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É a Bíblia, que é a nossa regra de fé e de prática, que ali dentro a gente vai entender o que é e o que não é, o que agrada e o que desagrada a Deus. E o Espírito Santo, dentro de nós, se movendo dentro de nós, ele vai nos convencer, né? Porque a verdade é que, realmente, as referências são muito fortes. E num tempo como esse, eu queria trazer esse destaque, em que tudo é referência, né, gente? Vamos lá. A turma olha isso aqui o tempo inteiro. Eu ia falar disso. Né? Os seus filhos, os adolescentes, os jovens, a gente mesmo. A gente tá ali, sem perceber. Veja, sem perceber, quem você segue tá trazendo informação para sua vida. Então, eu costumo dizer o seguinte, não saia seguindo qualquer um nas redes sociais. Ah, eu vou seguir no Instagram fulano que eu acho legal. Será? Porque, sem perceber, você vai estar trazendo para sua vida coisas que não vão ser tão boas referências assim, que é diferente do exemplo que Patrícia trouxe pra gente. Porque quando você tem alguém da família, um pai, uma mãe, você vai ter que aprender, e a gente vai ter que aprender a fazer isso sempre, né? A dosar realmente. E à medida que a gente cresce, a gente vai percebendo, né, que as pessoas que a gente ama, elas não são infalíveis. Elas são falíveis. E aí está o grande segredo que a Bíblia nos ensina, né? Que nós somos falíveis e que a gente aprende a amar, né? Por isso que a Bíblia diz, é a gente amar e olhar para o outro com o olhar de Jesus. A gente vê como Jesus enxerga essas pessoas. A gente não as enxerga pelo erro, né? A gente enxerga como Jesus as enxerga. É o que eu falo para Jesus, eu falo assim, você é tão maravilhoso. Quando você olha para mim, você vê o sangue de Jesus, né? Sobre a minha vida. Porque isso é fantástico. Jesus, ele olha as duas moedas, né? Da face. Ele olha o ponto positivo e o ponto negativo. Mas eu acredito, assim, não. Jesus, ele dá ênfase ao ponto positivo. O ponto negativo, ele trabalha. Mas a ênfase, ele vai levantar o ponto positivo. Então, ele enxerga as duas moedas. Imagina se todos fôssemos certos, bonitos, elegantes, meu Deus, corretos, né? Imagina, todo mundo seria muito igual e o mundo não ia ter diversidade, as pessoas não iam ser diferentes e nós não teríamos com quem aprender. Se todos fôssemos certinhos e a coisa ideal, nós não teríamos com quem aprender nada, né? Eu acho que o que a gente precisa entender é o seguinte, Deus nos criou cada um de maneira diferente, né? Com um design, eu gosto de usar isso, um design original para a glória dele. A Patrícia falou, gente, se o mundo inteiro fosse Marcela, é chato demais, gente, eu sou chata. Né? Se eu morasse, inclusive, com 4 Patrícias dentro de casa, eu acho que eu ia sair correndo. Que aguenta, duas Ana Paula lá em casa não dá certo não, Somos gente. 4 lá, se eu fosse... Meu Deus! Os 4 fossem Patrícia, eu ia sair correndo, certamente, de lá. Só eu não que aí a gente percebe que nessa coisa que Deus faz, que é tão perfeito, nesse design original, ele cria Ana Paula, ele cria Patrícia, ele cria Marcela, ele cria Tayana, ele cria Max, ele cria Maurício, ele cria Alessandra, e que a gente junto, cada um desenvolvendo o papel que Deus nos criou para ser, a gente glorifica o Pai. Eu digo isso porque eu falo maravilhoso, quando ele olha para nós e vê o sangue do filho dele, é porque às vezes a gente fica muito preso lá atrás, né? Nos erros, nos pecados. E quando eu entendo que Deus me vê através do olhar de Jesus, eu não fico presa no pecado. Eu quero ser santa porque eu vou amar o meu Pai. E santo não significa ou é o santarrão, mas andar em pureza, em santificação. E aí você consegue discernir quais são essas influências, porque me preocupa, porque a gente vê hoje em dia a turma recebendo as influências complicadas, influências complicadas, gente, de canção, de leituras que às vezes não valem a pena, que você não tem um discernimento para poder pesar aquilo, e a gente aprende que a Bíblia diz que a gente precisa trazer à memória aquilo que dá esperança. E quando você está cheio de influência de coisa que não vai te trazer essa esperança, uma hora dá ruim, né? Eu acho muito legal porque Jesus, ele se colocou como a nossa referência, né? Eu acho que quando a gente se vê nesse universo de coisas
que passaram, coisas que nós precisamos superar. E aí quando você vê Jesus como homem, né? Porque é importante a gente ressaltar isso. Ele venceu como homem. Ele foi sujeito às mesmas crises, aos mesmos problemas, às mesmas exposição ao pecado. E ele fala assim, porque eu venci, vocês podem vencer. Sim. Então isso é uma referência assim, que nos estimula a ir pra frente. A gente não é perfeito, a gente não tá muito distante de ser perfeito, mas a palavra de Deus diz que numa caminhada com o Senhor, o nosso dia vai brilhando cada vez mais. É a vereda Nós do entramos justo, nesse processo de transformação. Por quê? Porque ele venceu. Então, se ele venceu, eu também posso vencer, desde que eu o tenha como minha referência. Isso aí. Eu faça como ele, eu procure me aproximar do Pai como ele, porque também Jesus, o tempo todo, a referência dele era o Pai. O tempo todo, eu falei assim, não, porque o Pai diz assim, porque o Pai falou assim, quem vê a mim vê ao Pai. Então, assim, é uma sucessão de referências. E quando nós temos essas boas referências para a nossa vida, como a Marcela citou, assim, o Espírito Santo nos dá esse discernimento. Porque nem toda referência, nem tudo aquilo que eu admiro me cabe. Nem tudo aquilo que eu falo, que aos meus olhos naturais, você fala assim, nossa, mas como isso é bonito. Me cabe, né, entendendo que eu estou numa caminhada, tendo a Cristo como minha referência. A Paty falou uma coisa aqui anteriormente também sobre a questão do tempo, né, que a gente investe nesses relacionamentos, e fato é, hoje em dia, com essa questão da internet, do Facebook, do Instagram, né, das redes sociais, e segue 1000 e segue 10.000, a gente muitas vezes passa grande parte do nosso tempo com pessoas que não fazem parte da nossa rotina. Sim. E você fala assim, nossa, mas você talvez conheça até mais a pessoa do que quem convive com ela. Porque na rede social tá exposto tudo, né? É a vida, é o que gosta, é onde tá. Só que nas redes sociais, de uma maneira geral, A pessoa apresenta o que ela quer. Exatamente, Na verdade, ela apresenta mostra o que ela quer. E como vocês citaram aqui anteriormente, gente, eu costumo dizer, né? Eu não sou nobre o tempo todo. Eu tenho os meus momentos que eu falo assim, gente, hoje eu não tô nobre, não. Sabe, porque assim, muitas vezes são momentos assim, que eu não tô conseguindo ser o que eu gostaria de ser, que eu não tô conseguindo fazer o que eu gostaria de fazer, mas até nesses momentos, eu sou uma referência. Eu preciso ter essa mente, porque quando eu errar, eu vou virar e falar assim, Patrícia, eu errei com você, você me perdoa, por favor. Eu não quis fazer desse jeito, eu não quis me expressar dessa maneira, porque às vezes você não quis, mas o outro entendeu diferente, você magoou alguém e você feriu alguém, e você precisa ter essa humildade de chegar e falar assim, você me perdoa, porque eu não fui o que eu gostaria de ser, porque na nossa rotina, né, a gente nem sempre expressa o nosso melhor lado, mas quem você vê às vezes na rede social, todo mundo lá é lindo, bonito, cheiroso, tá viajante, né, e muito feliz all the time. E uma coisa que, assim, nós pais, né? Vocês ainda não são mães, mas eu posso falar sobre essa questão. Uma coisa que a gente precisa, não vou entrar aqui em questões políticas, ideologias, não vou entrar nessa questão, mas uma coisa que a gente precisa tomar cuidado nessas referências dos nossos filhos é que hoje nós estamos vivendo uma questão de ideologia meio satânica e diabólica. Totalmente. Vindo pela internet, vindo pela faculdade, vindo bem pelas pesado, no colégio, no porque colégio, antigamente era só quando chegava na faculdade, agora no colégio no já. colégio. E daí, muitos pais não acompanham Isso aí. esse processo, né? Do que está sendo formado na cabeça do seu filho, do que está sendo construído na cabeça do seu filho. Eu tive recentemente uma experiência com a minha filha. Ela estuda numa escola com uma ideologia muito forte, e foi feito um trabalho, né, educativo. Você é professora, diretora, você pode muito bem falar sobre isso. E no início, a questão do preconceito racial, quilombolas e tal. E eu levei a Alice, ela fez uma maquete, a maquete dela foi uma das que ganhou, que ganhou assim, prêmio na apresentação, que lá eles têm uma feira literária e tal. Foi uma maquete muito bem trabalhada, ela tem uma habilidade para essa coisa artística, né? Porque herdou o gene do pai.
Chegando lá, houve uma linha de trabalho ao longo do ano. E no final do ano existia uma apresentação, onde nessa apresentação ela tinha que vestir uma camisa, uns cartazes, falando sobre racismo, homofobia. E aí eu vi aquilo como uma militância, né? Aí eu fui na escola, conversar com a escola, e o professor, a professora e o coordenador falando, me explicando, eu entendi perfeitamente, porque aqui nós somos formadores de opiniões. Eu falei, não, vocês são educadores. Formador de opinião sou eu. Eu formo, junto com meu marido, a opinião para o meu filho, para os meus filhos. Vocês são educadores, formadores de opiniões, a família, aonde eles estão inseridos, aonde eles estão inseridos como indivíduo. A escola vai passar a questão pedagógica, né? Porque assim, as escolas estão construindo isso, as faculdades estão construindo isso. Estão virando uma coisa assim, numa proporção que você não está conseguindo mais controlar. E aí começa a entrar as guerras dentro de casa, onde um filho de 9, 10 anos acha que sabe mais do que um pai. Porque aí e inverte, discute, né? porque Eles inverte. acreditam que o pai e a mãe já não é mais referência. Retrógrados, maligno. são retrógrados, estão ultrapassados. É isso mesmo. É uma coisa que, assim, você não vai deixar você não vai colocar seu filho numa redoma de vidro, você não vai deixar dele aprender e ele investigar e ele ter o conhecimento dele, mas você precisa ir ali orientando e podando e lapidando para a coisa não se tornar grandiosa a ponto que você não tenha mais controle. Que você não tenha mais controle. Na verdade, assim, eu vejo que muitas coisas ganham essas grandes proporções porque a família terceirizou esse processo, né? Eu acho que esse processo de formação, como a palavra diz, né? Ensina o menino no caminho que ele tem que andar. Ou seja, vem com ele, né? E vai conversando, vai ensinando, vai construindo este ideal de vida junto com ele, né? No caminho, no ensinar no amor do Senhor, ensinar a valorização da palavra de Deus, porque não é apenas o que eu digo, mas é respaldado no que eu pratico. Sim, porque se a gente não tiver um discurso que se alinhe com a nossa prática, fica um hiato muito grande. E os pequenos percebem quando esses vácuos vão acontecendo, né? Então, assim, a família, ela tem esse papel de formação. A escola tem o seu papel, o seu espaço, mas não substitui a família. E muitas vezes a família, porque não tem esse tempo de ser essa referência, de construir este ideal, terceiriza para a escola, quando não terceiriza para a igreja. Porque da mesma forma, a igreja, né, a Escola Bíblica Dominical, o Ministério de Adolescentes, de jovens, na verdade, somos parceiros nesta formação. Isso aí. Sim. Mas isso não retira da família a responsabilidade. essa responsabilidade. Exatamente. E muitas vezes, né, os jovens, os adolescentes estão ali neste universo da internet absorvendo uma série de questões, né, pela pouca idade, não tem a prática da maturidade e do discernimento que a gente vai adquirindo com a vida, né, e vão vendo essas referências, gente, do olhinho brilhar. Porque eles vendem o que eles acreditam com força. Com força. É isso aí. Eles convencem do que eles estão falando. E você falou uma coisa, assim, que eu acho, pro pai que tem dúvida ou pra mãe que tem dúvida, é só você olhar aquela passagem onde fala que filhos são o quê? Herança do Senhor. Herança. Quem recebe essa herança? A escola recebe essa herança? A igreja recebe essa herança? Não. Quem recebe essa herança é alguém da família. É isso aí. É o pai e a mãe. Os filhos não são nossos. Os filhos são... recebemos essa dádiva por um tempo de criarmos e cuidarmos de uma herança que nós vamos devolver para ele. Que vai ter que enviar como flecha, que é o que a Bíblia diz. Exatamente. Então, se isso é uma herança que você recebeu, você não pode terceirizar para ninguém. Porque essa herança não é da igreja, essa herança não é da comunidade que aquela criança está inserida,
E essa herança não é muito menos da escola. E a gente não pode, gente, atribuir a eles uma maturidade que eles não têm ainda para escolher. É isso aí. Tudo tem um tempo, né? A palavra do Senhor nos ensina, existe um tempo para cada coisa. E muitas vezes é depositado sobre uma geração nova, ainda imatura, né? Autonomia de escolha e de decisão, que eles não estão preparados para isso ainda. E como eu estava falando assim, e muitas vezes esses referenciais, eles defendem o que eles acreditam, como a geração mais nova fala, com sangue no olho. É isso aí. E a gente não tem o mesmo sangue no olho quando a gente defende ou apresenta a vida que a gente escolheu viver com o Senhor. Sim. Então, assim, isso faz vibrar. E a maneira como você compartilha isso faz toda a diferença. E faz vibrar, sabe por quê? Vou até olhar para a câmera para poder falar com você direto que está acompanhando a gente. Sabe por que faz vibrar? Porque todos nós temos a ansiedade de lutar por uma causa. Exatamente, Marcela. É algo que Deus plantou no ser humano. Por quê? Por que ele plantou isso? Para que a gente estabelecesse o reino de Deus. Que aonde quer que eu chegue, aonde quer que a Patrícia chegue, chega aonde quer que a pastora Ana Paula chegue, o reino de Deus tem que chegar, né? E o que é o reino de Deus? É paz, justiça e alegria. Mas se você não sabe, se você não ensina, se você não vive, os seus filhos vão achar que eles não têm causa. E aí, olha, veja bem, olha como Deus é bom. Quando a Patrícia trouxe isso, olha bem o que a direção do colégio disse. Nós somos formadores de opinião. Assim como a direção do colégio quer ser formadora de opinião, as mídias sociais Big Brother. O jornalismo quer, faz isso com causa, as mídias, tudo. Tudo está sendo construído para formar uma opinião. Ei, acorda, não fica fora de si. O filme que você está assistindo, a música que é tocada, a novela que você está assistindo, a novela, o seriado, você acha que o quê? Uma onda de suicídio. Você acha que 13 razões do porquê do suicídio aconteceu por quê? Você sabe o que é isso? Não? Vou te contar. Um seriado maligno que tem aí, que adolescentes estão assistindo, que romantiza o suicídio. Então, vamos conversar direito aqui. Você precisa entender que você tem uma responsabilidade. Você precisa ser intencional com seus filhos. Intencional com seus filhos, com aqueles que Deus coloca ao seu redor, porque ao mesmo tempo que a gente está dizendo que a gente quer boas referências, nós temos a responsabilidade em Deus de sermos essas referências. Porque o mundo, ele está preparado para influenciar. Não, e não é só isso. Compartilhar a sua causa. As boas referências, de tempo em tempo, a gente vê que as boas referências vão morrendo. Sim. Né? Por exemplo, hoje, no Brasil, o estilo de música que impera. Né? A minha filha, com 10 anos, 11 anos, ela ouve jazz, ela ouve blues, ela ouve música clássica. Gente, não super refinada. Não, ela ouve porque os pais ouvem, o irmão mais velho ouve. Mas se você estiver numa casa onde a família só ouve funk, só ouve música... Vai ser aquilo que vai gostar. O tal do proibidão... É aquilo que a criança vai gostar. Porque ela tem a nova versão do proibidão, né? O que já era proibidão um ano atrás, agora já está liberado. Porque ela está ouvindo aquilo. Ela está ouvindo aquilo, ela está ouvindo aquilo, ela está ouvindo aquilo. E vai achar que aquilo é normal. E ela acha que aquilo ali. Ela foi criada naquele ambiente. Por que o baiano gosta de axé? É a referência dele. É a referência dele. Isso aí. Né? E esse sistema, ele tem as suas referências que quer imprimir como referências para nós. Concordo, assim, os pais precisam participar desse processo, né, de ser referência e de ensinar os filhos a serem referência. Mas, assim, a partir do momento que você, aí adolescente, jovem, adulto, que entregou a sua vida para Jesus, você precisa entender e assumir, como a Marcela falou assim, intencionalmente, que a sua vida passa a ser um referencial. Jesus falou o quê? Isso aí. Vocês são o sal dessa terra e a luz desse mundo. Gente, não tem como você pegar uma candeia, uma luz, e esconder, porque ela vai brilhar, não tem jeito. E a nossa vida, ela é para resplandecer o quê? Nossa, eu vou brilhar. Não, não é isso. Você vai resplandecer a luz de Cristo. Quando a gente entende isso, eu começo a entender o quê? Não é qualquer referência de modelo da moda
que vai me caber. Isso aí. Que vai me vestir. Não é qualquer Não é qualquer comportamento que me cai bem. Porque, assim, os referenciais desse tempo estão sendo compartilhados. Aí, o tempo todo, aberto, né? Porque a Patrícia citou os proibidões. Eu já nem sei mais o que são os proibidões hoje, porque tá tudo tão liberado, né? Tá tudo tão aceito, né? Que aquilo que me constrangia quando eu tinha 18, hoje em dia tá tudo certo. Né? Hoje em dia tá São Gilina. Exatamente. Então, assim, aí cabe a nós, sabe, como cristãos, aceitar esse desafio. Nós temos uma causa. E a nossa causa precisa nos impulsionar. Precisa nos levar a compartilhar isso com força, porque isso vale a pena. Gente, é a única causa que vale a pena de verdade. Porque, assim, depois disso aqui, gente, a eternidade, ela é real. Sabe, vida com Cristo, ela é de verdade. Então, assim, nós precisamos valorizar o referencial que a gente trouxe pra nossa vida. Eu já vou me remexendo aqui, porque eles me olham, eu sei que eu não posso me remexer muito, porque não daqui a posso pouco olhar o pra fio eles. aparece, daqui a pouco o microfone cai, mas eu vou ficando nervosa, vou ficando tensa, sabe o que eu vou dizer? Essa coisa da referência é tão importante, e olha, veja bem, vou trazer a palavra que a Patrícia trouxe, maligno, a malignidade, não, escuta, gente, o inferno não brinca, o diabo não tá brincando de ser diabo. A gente esquece quem a gente é, vive uma vida como se não houvesse amanhã e não sendo intencional para o reino de Deus. Veja, a referência desse tempo que diz, o que diz? Somos todos ansiosos. Ei, mas a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. E nós estamos porque um monte de crente. Tem o que haver de comer e beber? Por que andar ansiosos? Por que a gente vai ficar ansioso? Aí um monte de crente ansioso, nervoso. Tá pecando, gente, é pecado. Sabe? Eu não consigo me segurar. Ô, jovem, a Bíblia diz que eu vos escolhi porque sois fortes. E já venceste o maligno. Tá tudo na Bíblia. E aí a gente começa a viver um tempo que, eu sou frágil emocional. Digo não, fraco, é porque hoje, eu sou forte. Né? É porque hoje não tem mais o jovem que se guarda, a moça que se guarda, isso tá lá no passado, isso é caretice. Hoje não é mais assim, a gente ouve muito falar. Mas assim, o reino de Deus a Bíblia não muda, mudou, tá? A Bíblia não muda. Eu entendo que a gente entra em confronto de referências. Isso aí. Porque assim, a Bíblia diz o quê? Que não há comunhão entre luz e trevas. E muitas vezes nós tentamos, assim, nas nossas gambiarras da vida, colocar um pouquinho dela dentro da luz lá. Não, eu sou, mas assim, a Patrícia falou da questão, né, do que a Bíblia fala sobre, né, se guardar. Não, mas isso aí já não tem mais nada a ver. Gente, olha só. Ou a Bíblia, ela é valor absoluto, ou ela não será outra coisa, porque ela não será relativo. Isso aí. O valor absoluto é aquilo que não se negocia. Na verdade, pra gente, né, que entendemos essa referência, eu quero destacar assim, porque ser referência, a gente não tá falando de perfeição de vida. A gente não tá falando de não errar, não é isso, mas assim, é ter referencial. Assim, a quem que eu quero seguir. Porque a gente segue um monte de gente, mas assim, aquele que a gente deveria nos empenhar ao máximo pra seguir, a gente deixa passar. Muitas vezes a gente deixa ele um pouquinho de lado pra seguir os outros. Não dá. Ele é o primeiro, porque a partir dele eu vou saber escolher e discernir quem são aqueles que eu posso seguir, porque também estão seguindo a ele. Porque eu preciso me juntar com quem está seguindo a ele. E o plano está descrito desde lá do início, né? É como? Gênesis. Homem e mulher os criou a imagem e semelhança. Se é a imagem, é porque não é minha. Eu vou refletir a imagem de alguém. Acabou, gente, tá aí, olha. Eu preciso refletir a imagem do Pai. Foi por isso que Jesus veio. Quem me vê o Pai. A pastora Ana Paula já falou aqui. E esse é o plano inicial, estava lá desde o Éden. Então, eu sei que a hora já está correndo, o relógio já disse pra gente que já está na hora. Deus. Eu acho que eles adiantaram esse negócio. Eu tenho certeza absoluta e plena que eles deram o negócio ali, o negócio voou. Deus, Jesus, mas eu acho que o que é interessante relógio. como Deus faz é a gente perceber hoje que além da gente, a gente entendeu que a gente precisa de referências, mas sobretudo nós estamos recebendo um chamado e responsabilidade para sermos referência. Referência como pais, referência como filhos, referência como irmãos em Cristo, como funcionário. Você é o quê? Você chega atrasado? Você usa do tempo do teu patrão? Você fica querendo ler a Bíblia na hora que você tem que trabalhar?
Alguma coisa errada. A gente precisa ser referência, não é? Afinal de contas, quer Fazer comais, tudo para o Senhor. quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. Então, é a referência que a gente precisa ser, né? Com certeza. E ele sendo a nossa primeira referência, ele nos ajuda a escolher as nossas referências. Porque eu entendo que na nossa caminhada a gente precisa ter referenciais. É muito importante, sabe? Eu falo assim, gente, tenha referências, tenha pessoas que você olha, que você se espelha e fala assim, poxa, eu quero ser como a Marcela, nossa, eu quero ser como a Paty. Assim, você aí, né, de repente, ao longo desse programa, tá lembrando de pessoas que são testemunhos de Deus, pessoas que andam com Jesus, pessoas que têm as suas lutas, mas assim, que se aproximam do Pai, que te incentivam, porque é importante. Às vezes você tá numa luta, tá num momento de crise, de dificuldade, ter alguém que te aproxime e fala, não, eu vou contigo, Paty, vai dar certo, Deus vai te abençoar, vamos orar juntos. Assim, é importante que você tenha pessoas na sua vida que te inspirem. Te inspirem a quê? A ser mais parecida com Jesus. Com certeza. Acabou, né, gente? Ah, A hora já gente. se foi. Junta aqui, ó. Patrícia, pastora Ana Paula, Marcela e você aí do lado daí. Meu Deus, olha, é não muita dá a conversa, hora, gente. A hora faz assim, voa. Mas foi maravilhoso. E conversar das Teve coisas tudo. do reino é tão gostoso, Não é né? O muito tempo bom. passa, a gente não sente. Não tem coisa melhor. Mas É a gente muito não bom. pode encerrar sem orar, né? A Sim. pastora Ana Paula vai orar por nós, pedindo a Deus que a gente saiba escolher bem as nossas referências. Amém. E, sobretudo, que a gente aceite hoje o desafio de ser a referência para esse Amém. tempo, para essa geração, para onde quer que a gente chegue, o reino de Deus chegue, né? Porque é paz, justiça, amor, refletindo o Pai. Para aqueles que olharem para nós, vejam o nosso Pai. Esse é o nosso desejo. E é uma geração tão carente, né, Marcela, de referenciais. Mas o Senhor já tem tudo esquematizado. Levantou você aí, É isso para aí. ser uma referência dele nesse tempo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Jesus, nós louvamos o Teu nome. Senhor, nós somos gratos pela Tua presença, gratos pela Tua palavra que nos ensina, que nos inspira. Nós te pedimos, meu Pai, que neste momento o Senhor esteja tocando, Senhor, avivando, Senhor, a Tua obra, Deus, Senhor, despertando, compartilhando, Senhor, chamados neste momento, Pai. Te pedindo que o Senhor, Deus, abra os olhos de cada um, Deus, que está aqui conosco, Senhor, para que eles vejam, Deus, como que o Senhor os tem plantado. Senhor, que o Senhor traga à sua memória o ser sal nessa terra, o ser luz neste mundo, as oportunidades que o Senhor tem lhes dado, Pai. Senhor, de engrandecer o Teu nome, de glorificar a Tua presença, Senhor. Renova as forças, renova o ânimo, renova o vigor, renova, Senhor, o amor de Te servir, de falar da Tua pessoa, Pai. Nós somos gratos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Thank you.